mestrando em Psicologia, como profissão em Ciência pela PUC de Campinas, no grupo GEP-INPSI, bolsista CNPq, e em sua pesquisa investiga a presença da internet no cotidiano da vida das crianças, do ensino fundamental de uma escola de ensino municipal em Campinas, de São Paulo, e é graduada em Psicologia pela mesma universidade. Ela tem está no grupo de trabalho de implementação, né, da Lei 13.935, barra 19, no Conselho Regional de Psicologia e subsede em Campinas. Temos a Larissa Castelhão de Souza, psicóloga do Projeto Ecoar também, e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, mestrando em Psicologia como profissão em Ciência pela PUC de Minas, no grupo GEP-INPSI, bolsista CNPq em sua pesquisa investiga a relação entre a avaliação escolar e o desenvolvimento integral de estudantes do ensino fundamental 2, e é graduanda em Psicologia pela mesma universidade. Temos a Letícia Gonzalez Martins, psicóloga do projeto Ecoar também, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, mestrando em Psicologia como profissão em Ciência pela PUC de Campinas, num grupo GEP-INPSI, e bolsista CNPq em sua pesquisa investiga a relação entre escola e unidade básica de saúde, com enfoque nas demandas de dificuldade de aprendizagem, e é graduada em Psicologia pela mesma universidade. E tem um grupo de trabalho de implementação, né, da lei que mencionei anteriormente. Temos a Soraya Souza Gomes Teles da Silva, que é a coordenadora da mesa. Ela é psicóloga no projeto Ecoar, também em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, doutorando em Psicologia pela PUC de Campinas, com a tese Psicologia Crítica e Participação na Escola, o Lugar da Família. Bolsista da CAPES e integrante do grupo de pesquisa Avaliação e Intervenção Psicossocial, Prevenção, Comunidade e Libertação. Tem mestrado pela mesma universidade com a dissertação Escola e Família com enfrentamento à violência, Psicologia no ensino fundamental. E é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, da UFPB. É colaboradora no grupo de trabalho Psicologia Escolar e Educacional na ANPE-PP e no grupo de trabalho de implementação da lei que mencionei também anteriormente. E é isso, galera. Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Sim, gente, eu só queria deixar vocês cientes do nosso protocolo de segurança. Esperamos não precisar usá-lo, mas como nas universidades estão acontecendo, né, muitas invasões, então peço que fiquem atentos que se isso acontecer, a gente encerra a reunião imediatamente e envia um novo link para vocês no e-mail dentro de até 5 minutos, certo? E mais uma vez, gostaria de dizer que sejam bem-vindos e que aproveitem muito a mesa. Estamos muito felizes em ter vocês aqui e agora eu passo a palavra para a coordenadora, certo? E podem começar. Jéssica, só um momento. Só para constar também que nós vamos disponibilizar o link da frequência, certo? No final da mesa, para que vocês fiquem atentos ao chat. E em nome de toda a comissão, novamente, nós damos as boas-vindas à mesa. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Estamos nós aqui para conversarmos um pouco sobre nossa prática. Essa é a nossa terceira mesa, né, nesse encontro. E por que a gente propôs 3 mesas nesse encontro? Pois o projeto Ecoar, ele tem muito tempo na rede de Campinas e nós acabamos desenvolvendo todo um fluxo de trabalho e essa mesa é exatamente para a gente conversar um pouco sobre como é esse fluxo de trabalho. Então, nós organizamos um olhar da totalidade do projeto para que vocês possam ver na prática como nós documentamos todo o projeto, trazendo o relato das experiências em que temos. Tudo bem? Nós organizamos em que eu falo primeiro, então eu vou falar sobre essa instrumentalização do projeto e as minhas colegas de trabalho, elas vão falar sobre as experiências em cada realidade de escola em questão. Então, a gente organizou a mesa com uma fala breve sobre os fundamentos, né, e a contextualização do projeto, o fluxo institucional, os relatos de experiência, e aí vamos abrir para a conversa.
Bom, o Projeto EcoAir é um projeto que está aqui na rede de Campinas, São Paulo, desde 2014. Ele é coordenado pela professora Raquel Guzzo e toda prática requer uma fundamentação teórica. Esses são os 4 teóricos basilares do nosso projeto, da nossa atuação. Para os que não conhecem ainda, o primeiro é o Vygotsky, lá em cima, que está um pouquinho mais amarelado. Ao lado dele, abaixo dele, tem o Martin Baró, um pouco calvo, e o Klaus Roskam, que é esse que está sorrindo um pouquinho mais. E embaixo temos o Paulo Freire, que é a nossa base pedagógica, né, educacional. Vou falar um pouquinho para vocês sobre eles, tá? O Klaus Roskam, um psicólogo alemão, ele desenvolveu uma psicologia crítica e ele buscou compreender dentro de uma situação, de um evento que aconteceu na universidade em que ele dava aula, de um assassinato de um estudante. Ele tentou entender por que esse assassinato não mobilizou as pessoas a pensarem e executarem ações diferentes dentro dos seus contextos de estudo. Então, a partir da perspectiva do sujeito, a partir do olhar dos alunos, de conversar com os estudantes daquela universidade, ele compreendeu que só é possível se desenvolver se houver uma mudança na prática das suas ações no cotidiano. Então, hoje no Brasil nós temos 2 tomos traduzidos dele, né? Da obra dele, e o segundo tomos, que vai falar sobre a colonização da infância, ele fala bem assim, ó, vou ler para vocês. Ninguém pode se desenvolver se não transforma suas possibilidades de vida e de ação, e com isso, também suas relações com os outros indivíduos. E não me desenvolvo. Ninguém sabe como, se haveria de fazer algo do gênero, senão que, no melhor dos casos, eu desenvolvo minhas relações com e no mundo. Então, essa base nos leva para dentro da escola para entender como as crianças se desenvolvem a partir delas e qual é a compreensão que elas têm desse desenvolvimento. Se elas sabem onde moram, se elas sabem quem cuida delas, quem é o vínculo afetivo que elas têm, quem é o vínculo de segurança que elas têm, e a partir dessas pessoas, elas são as pessoas com que nós buscamos para conversar também sobre essa criança. Então, se essa criança passa o dia inteiro com a tia, com a avó, além de conversar com os pais, nós também buscamos essa pessoa de vínculo da criança para conversarmos com ela. Além do Klaus Roskam, nós temos também o Paulo Freire. O Paulo Freire é a nossa base educacional, pensando na educação para a libertação. E aí a gente entende o Paulo Freire em seus processos de emancipação, né, e de participação. O Paulo Freire vai pensar no processo coletivo de transformação do contexto educacional. A psicologia dentro da escola, quando ela compreende o seu processo coletivo, participativo, a interação e integração das pessoas, ela possibilita uma construção de ação dentro do contexto escolar, da escola e para a escola. Depois nós temos a compreensão psicossocial da violência com Martin Baró, um psicólogo que foi naturalizado em El Salvador, também um reitor de universidade que foi assassinado no meio de uma guerra civil, e ele foi entender o processo de violência conversando com as pessoas que estavam, né, como ele, vivenciando aquele contexto de guerra. E a partir disso ele trouxe todo um arcabouço teórico de como a psicologia precisa olhar para o fenômeno social da violência como um instrumento de poder e de opressão que traz as pessoas se manterem submissas ou com uma visão de fatalismo. E, por fim, a gente tem a compreensão do desenvolvimento do Vygotsky, que pensa esse sujeito como um ser social em suas relações, como um ser que tem uma história, que transforma essa história e que muda essa história de acordo com a sua atuação ativa, como um desenvolvimento revolucionário. Assim, nossas ações, elas são uma ação cíclica, né, em que a gente busca sempre, por meio de 2 dimensões, acompanhar o desenvolvimento da criança dentro da escola, por meio de ações preventivas. Nós fazemos isso com toda a comunidade escolar, então, desde dos pais, dos funcionários da escola e dos estudantes, até
acionarmos, né, estarmos também atuando com a rede de proteção e com os espaços, né, de controle social que tem em volta, né, da escola, né, no entorno da escola. A partir daí, a gente vai explicar para vocês aí um pouquinho como que funcionam os nossos fluxos, né? Então, primeiro, a gente trouxe um fluxo institucional, com todas as nossas ações, desde o momento em que nós nos inserimos na escola até o final do ano, todo o nosso ciclo de trabalho. Então, primeiro, a nossa inserção no momento de pandemia foi por meio da aquisição de um chip profissional, porque nós precisávamos entrar em contato com as crianças e com as famílias, e para entrarmos em contato com elas, nós precisávamos ter um vínculo de comunicação. Então, estávamos nos grupos da escola, nos grupos de WhatsApp da escola, para viabilizar o nosso trabalho, de professores, alguns de família, construímos grupos de famílias, grupos de estudantes. Também a Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas forneceu, né, possibilitou um e-mail institucional para todos os estudantes de Campinas, né, municipais, viabilizando a inserção deles numa plataforma online, e essa plataforma online dava acesso ao vínculo da criança com a escola. E aí, nós também tivemos um e-mail institucional oferecido pela prefeitura a nós. Depois desse vínculo institucional, nessa plataforma, nós podemos estar, né, presente em todas as salas virtuais, então nós temos acesso a todas as turmas que estão nessa plataforma, as interações dos estudantes, as aulas interativas pelo Meet, então nós tivemos acesso a todas essas turmas e também pudemos construir uma sala institucional do projeto, em que as crianças se inseriram lá, né, foram inseridas nessa sala, e nessa sala elas tiveram uma mediação e toda uma intervenção conosco da psicologia. Depois disso, a gente tem duas ações que elas estão interligadas, ela acontece por todo o processo, né, de interação, né, e de atuação da psicologia na escola, que é a participação no cotidiano e os contatos individuais. Então, a participação no cotidiano, nós estamos em todos os espaços do colegiado dessa escola. Então, a gente trabalha desde a reunião de professores, que acontece uma vez por semana, um trabalho de organização e planejamento pedagógico. Nós estamos inseridas nesse espaço. As reuniões de famílias e educadores, as institucionais que estão no calendário escolar, mas também nós agendamos e marcamos reuniões com famílias quando necessário, da turma, então tem reuniões psicopedagógicas com os pais daquela turma, né, dos estudantes daquela turma. Estamos também nas salas de aula, nos meets dos professores, participamos dos órgãos colegiados, todos os órgãos que estão envolvidos, tanto internos da escola, quanto os externos. Então, a gente participa do conselho da escola e do conselho municipal. Nós participamos também das reuniões pedagógicas da escola. Aqui a gente tem uma comissão própria de avaliação, que tem a sigla de CPA, que é um grupo uma comissão que tem composto pais, estudantes, funcionários e a comunidade. Nós também estamos inseridas nessas reuniões, nesse órgão colegiado, e participamos também das reuniões intersetoriais, com a rede de proteção, conselho tutelar, unidade básica de saúde, e também acaba externando o Ministério Público, quando solicita uma discussão, e passamos também a compor espaços de coletivos de professores para a organização da rede, né, e apoio em relação às questões ligadas, né, ao trabalho do professor e à dinâmica da escola, da rede municipal de educação aqui no município. Depois nós temos o mapeamento, que é o nosso primeiro instrumento, né, o principal instrumento do nosso primeiro semestre, em que a gente mapeia toda a comunidade escolar,
tanto os estudantes como os professores, quanto as famílias, para entender e conhecer como que estão essas condições reais da vida delas, como elas estão no seu dia a dia, se estão trabalhando, se tem alguém contaminado com Covid, se está passando por alguma necessidade, quem está cuidando daquelas crianças que estudam nas escolas em que estamos. Todo esse processo de conhecer essas condições objetivas de vida, nós conseguimos aprender pelo mapeamento. Esse mapeamento, ele funciona tanto na pandemia, ele funcionou tanto de uma maneira online, né, quando a gente envia um link, um formulário via internet, pela plataforma da escola, para que as famílias respondessem, para que os professores respondessem, também os estudantes, como também funcionou de uma forma interativa, construindo uma sala e fazendo, né, nessa sala de interação, no Meet, com que fizéssemos essas perguntas e aí as pessoas fossem respondendo de uma forma coletiva e se integrando, né, entendendo que a realidade de vida de uma pessoa era muito semelhante com a realidade de vida de outra pessoa. Isso foi muito comum no mapeamento das famílias, quando as famílias entravam dentro das reuniões para esse mapeamento e elas iriam fazendo as identificações, né? Elas estavam fazendo essas identificações das condições de vida semelhantes, comuns a todas. Então, as crianças estavam tristes porque não tinham com quem brincar, porque estava passando por um momento de pandemia e os pais não sabiam mais como organizar esse momento que a criança estava passando. E aí uma outra família começava a falar a experiência que ela estava tendo e compartilhar com essas famílias nas reuniões. Além disso, o mapeamento, ele nos possibilita identificar os fatores de proteção e de risco do desenvolvimento da criança. E a partir do mapeamento, nós começamos a pensar o nosso plano de intervenção, que já acontece num próximo momento, né, após o mapeamento. Os contatos individuais com as crianças, eles acontecem quando nós identificamos, ou a escola, ou os funcionários da escola, ou a família, ou a equipe do EQUAR identifica que uma criança está precisando de um olhar mais próximo, que nós possamos chegar mais perto dessa criança de uma forma individual para tentar identificar que demandas, que questões são essas que têm afetado o desenvolvimento dela, às vezes uma mudança de comportamento. E aí nós fazemos, né, tanto com estudantes, com o apoio das famílias e da equipe escolar, buscando esse olhar da psicologia, né, por meio dos primeiros contatos e de acompanhamentos mais contínuos. Então, nem toda criança que está no primeiro contato, ela vai para um acompanhamento individual. E esse primeiro contato não necessariamente acontece em somente um encontro. É quando nós conseguimos construir ali, identificar e entender qual é a condição real daquela criança naquele momento. E, a partir disso, nós fazemos uma avaliação com a escola de como fazer uma intervenção para esse processo do desenvolvimento dela, quer seja na aprendizagem, nas relações pessoais, nas questões comportamentais. A partir disso, nós historicizamos, né, todo o processo de pensar esse documento, né, de pensar esse contato com a criança e de construir, né, um relatório. Nós temos um documento para poder dialogar com a comunidade, dialogar com as famílias, dialogar com os professores sobre quais as ações podemos construir juntos para que essa criança possa superar essa condição que ela está vivenciando. E aí a gente faz toda essa documentação, né, esse planejamento, buscando essa ação preventiva, para que não venha a acontecer novamente. Depois, quando a gente termina de fazer esse mapeamento e que a gente faz esse processo contínuo, né, de contato com as crianças, nós agendamos com a escola uma devolutiva, conversamos sobre essas informações que foram levantadas, identificadas dentro do contexto escolar e discutimos com os professores, a partir dessas demandas, como nós podemos construir ações, planejar ações de prevenção ao desenvolvimento da criança. Quando nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos abrangendo todas as dimensões do desenvolvimento, e não somente um processo linear, mas entendendo que cada criança é singular, ela tem o seu processo, e a gente precisa acompanhar e respeitar esse processo, evitando os riscos no desenvolvimento, no percorrer da vida dessa criança.
Depois nós temos um plano de intervenção construído a partir desse mapeamento, conversado com a escola, proposto para a escola, e aí as devolutivas que acontecem no final do semestre, e essa devolutiva geral de tudo que aconteceu esse ano, como uma forma de documentar as nossas ações, ela é inserida no PPP, no projeto pedagógico da escola, também ela é feita ao NAED, feita à Secretaria Municipal de Educação. Como nós não temos concurso público para o psicólogo ainda, nosso trabalho na escola é por um convênio, né, com as escolas, no final ela precisa manifestar interesse na permanência e continuidade do projeto. O que tem acontecido é que cada ano as escolas que estão com o projeto, elas permanecem e outras escolas solicitam o projeto. Então, nós começamos em 4 escolas, atualmente nós estamos em 22 escolas. Então, toda a nossa ação é documentada, como a gente falou, né, por meio dos diários de campo, devolutivos, relatórios de primeiro contato, relatórios de acompanhamento e plano de intervenção preventiva, que nós chamamos de PIP, e a comunidade escolar e a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal, ela tem acesso aos nossos documentos, e a gente pode dialogar sobre eles. Que documentos são esses, né? Então, aqui a gente tentou organizar um pouco de como a gente organiza os nossos documentos, porque o documento psicológico, né, ele tá, é uma das prerrogativas, né, a elaboração de documentos do psicólogo. A gente tem uma nova, né, orientação, né, numa resolução do Conselho Federal de Psicologia de 2019, pensando, né, como organizar esses documentos, e ele segue princípios éticos, técnicos, científicos, que a gente busca, né, em todo momento, na construção dos nossos documentos, alicerçar nesses princípios, né, da psicologia, né, da elaboração de documentos psicológicos. Então, nós temos um relatório de primeiro contato, os relatórios de acompanhamento e o mapeamento também como um dos documentos do projeto. O mapeamento, ele acontece com toda a comunidade escolar, professores, equipe escolar, famílias e estudantes. Os relatórios de acompanhamentos, eles acontecem com os estudantes, mas com o apoio da família e o apoio da equipe da escola, né, dos professores e dos profissionais da escola. E os relatórios de primeiro contato, eles acontecem com os estudantes. Os relatórios de primeiro contato que acontecem com os estudantes, eles são feitos por meio de contatos individuais ou no grupo, quando estamos inseridos dentro da sala de aula, né, ou construindo grupos, né, por meio da demanda que eles nos solicitam, e também nas intervenções em salas de aula, nesse momento de pandemia. Quando não estávamos na pandemia, nós estávamos no espaço escolar, nos pátios, nos intervalos, além de estar em salas de aula. Eu estou no tempo, gente? Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo? Depois nós temos... Agora faltam 2 minutos para encerrar. Eu coloquei no chat e eu só não tenho certeza se você... Obrigada. Então, perdão. Então, na próxima eu já aviso aqui. Tá, então vou dar uma acelerada. Então, a gente tem o relatório de acompanhamentos com as famílias, que nos ajudam com o acompanhamento dos estudantes. Então, nós temos essa ação de reuniões com família, a gente chama essa família para poder fazer uma conversa com ela, para ver a perspectiva dessa família sobre a criança, que é a criança dela, né? Também nós temos as reuniões com a família e com o professor, então nós organizamos essas reuniões para que o professor e a família possam falar e compartilhar sobre o desenvolvimento daquela criança. E em casos de conflitos familiares também, nós mediamos essa questão do conflito, não do conflito familiar entre o casal, né, entre os cônjuges, mas em como isso tem interferido no desenvolvimento da criança, sempre com olhar para o desenvolvimento da criança. E com os profissionais, estando dentro dos espaços, né, da escola, nós buscamos sempre entender quais são as condições de trabalho, de vida que esses professores têm para podermos fortalecer o espaço coletivo dos professores e a forma deles intervirem no desenvolvimento das crianças. A partir disso, nós temos o plano, né? O nosso plano, ele gera uma devolutiva e
todas as nossas ações dentro da escola são documentadas por meio de um diário de campo. Então, todas as vezes em que estamos envolvidos com qualquer atividade escolar, nós escrevemos sobre aquelas atuações, aquelas ações dentro da escola, e nós refletimos sobre ela, tanto pensando esse arcabouço teórico técnico, quanto refletindo a realidade, né, a análise da realidade em que aquelas circunstâncias têm acontecido. Pronto, agora, minhas colegas, a partir desse fluxo institucional, tanto de documentos quanto das nossas ações, as nossas colegas vão falar sobre a aplicabilidade dessas ações. Vou passando aqui. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Larissa. Eu vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo é ondulado, castanho escuro. Uso óculos, quase da mesma cor do meu cabelo, meio castanho escuro também. Tô com uma camiseta preta e atrás de mim, da direita para a esquerda, tem uma estante de livros e aqui na esquerda uma parede azul. Para começar, eu vou trazer um relato pensando a formação de professores. Em que espaço ocorrem esses encontros? Os encontros acontecem no trabalho docente coletivo, no TDC, com os professores, que agora, por conta da pandemia, acontece de maneira virtual aqui na plataforma do Meet também. E aí a gente tem o combinado com a escola de que uma vez ao mês esse TDC é coordenado pela equipe Coar. A gente já participa semanalmente desses encontros, mas uma vez ao mês o TDC ele é coordenado pela equipe com pautas que a gente que traz. E aí é um momento em que a gente tem professores, a equipe gestora e a psicologia refletindo juntos. E para a elaboração desse encontro, a gente faz um mapeamento com os professores lá no início do ano. Esse ano a gente fez um formulário virtual para fazer esse mapeamento. E aí ele tem a dimensão da identificação, onde eles conseguem colocar o nome, quais turmas eles estão trabalhando, idade, enfim. E aí depois a gente trabalha esses aspectos mais subjetivos, pensando como é o trabalho, como eles estavam se sentindo no trabalho remoto, né, dentro desse contexto pandêmico. Também nesse mapeamento tem uma caixa de sugestões que a gente pede para que eles comentem o que eles gostariam de conversar com a psicologia, de que maneira a psicologia poderia contribuir. E no final a gente também pede uma avaliação dos professores sobre o encontro. Mas eu vou explicar isso melhor mais para frente. Aí, antes de enviar o formulário do mapeamento, a gente fez uma apresentação para eles dos objetivos e justificativa daquele material, expondo também algumas questões e tirando possíveis dúvidas. E a gente sempre faz essa apresentação e no próximo encontro traz uma devolutiva dessas respostas que a gente teve no formulário. Pode passar, Su. Aí aqui eu trouxe 2 exemplos de formações que aconteceram nesse ano. Essa primeira aconteceu lá no começo do ano, foi a primeira formação que a gente fez, que foi sobre saúde mental. O tema foi proposto pela grande maioria de professores, pensando a exaustão e o momento complexo ali que eles estavam, né, pensando esse contexto pandêmico. E aí a gente trouxe esse termo, mas num sentido de desconstrução do próprio termo e pensando também através de uma perspectiva coletiva e contextualizada. Então, fugindo um pouco de pensar só o indivíduo e a sua saúde, né, com essa lógica individualista, reducionista e fatalista, e também
pensando os processos de consciência dessas mudanças, em que a gente tem que pensar até quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades, e fazer um exercício mesmo, né, de autoobservação em um contexto coletivo também. E essa é a grande também construção que a gente tem dentro desse coletivo, de pensar que o enfrentamento ali entre pares é muito mais significativo, porque tem identificação e uma reflexão muito mais justa e coerente dentro de um espaço que ele é seguro e que é possível de se expressar, enfim, colocar os próprios sentimentos. Pode mudar. E aí, para fomentar um pouco a discussão e participação dos professores nesse encontro, a gente colocou essas duas imagens. Então, uma mais direcionada ao Fundamental 1, ali, os professores com os menores. E aí a gente tem uma imagem em que, num primeiro momento, tem uma professora ali numa videoconferência perguntando para as crianças se alguém tem alguma pergunta sobre matemática, e aí depois a gente vê as diversas respostas, né? Que são: meu dente está mole, eu ganhei um gato, sabia que o sol é uma estrela, comi pão de queijo hoje, sabia? E, enfim, então, trazer um pouco essa realidade, né? Aqui a gente pode também trazer aquela brincadeira de expectativa e realidade. E aí, numa segunda imagem, a gente traz uma ilustração que chama, ironicamente, Descanso, né? E que é uma mulher boiando, deitada, né, numa piscina de celulares. E a gente conseguiu sentir muito forte esse impacto, mais para os professores do Fundi 1, né, do Fundi 2 também, de estar imerso assim, nessa questão dos celulares, dos grupos, dos estudantes e esse cansaço todo. Então, as duas imagens trouxeram reflexões muito interessantes, foi uma discussão muito boa, pensando qual é a realidade do professor, né, nesse contexto de pandemia. E aí, com isso, a gente discutiu o que é ser professor na pandemia, e para tentar entender um pouco qual é o papel do professor em contrapartida da própria identidade. Foi uma discussão muito legal. Pode passar. E aí, a segunda formação que eu trouxe é a escola como um espaço de desenvolvimento. A ideia era que a gente pudesse discutir o desenvolvimento integral na pandemia, né? Como fica, como acontece, e também entender esse espaço não mais como um espaço físico, né? Já que a escola não é mais um espaço físico, também pensar que esse espaço de desenvolvimento pode acontecer de diversas formas. E aí, para essa discussão, eu trouxe essa imagem, que na verdade é uma série de fotografias do Bittencourt. Essa série está disposta lá na Pinacoteca, que esse fotógrafo fotografou um edifício, o edifício da frente, que é uma ocupação, se eu não me engano, é uma das maiores ocupações da América Latina, e ele foi fotografando janela por janela. E aí, essa série ela é bem longa, aqui tem só um trecho das imagens, e aí, lado a lado, ele vai colocando as diferentes janelas, e eu achei que era uma boa forma da gente compreender e dialogar sobre subjetividade. E realmente foi, porque trouxeram pontos de vistas e reflexões também que foram bem legais. Então, a partir dela, a gente começou a discutir o que é subjetividade e a importância da subjetividade na aprendizagem. Também pensando a aprendizagem no momento de crise. Então, sempre todas as discussões dentro do contexto, né? Não pensar num paralelo. E aí a gente também
ficou refletindo como agir em um momento de crise, pensando a subjetividade e o desenvolvimento do estudante, e também pensar como a gente pode criar e manter uma aproximação entre o professor e o estudante em momentos como esse, já que os próprios professores estavam relatando uma dificuldade do vínculo, né? Eles sempre comentavam que sentiam que a conexão que eles tinham estava rompida. Então, como voltar com essa conexão? E aí, como eu comentei, ao final de todo o encontro que a gente faz, a gente envia um formulário muito simples, que está exemplificado aqui do lado, de avaliação do encontro, em que a gente pede para os professores e participantes darem esse feedback de como eles sentiram, né? Então, se foi importante essa discussão, como eles avaliam de precisa melhorar, ótimo. Também tem uma caixinha para comentários sobre o encontro, e no fim, sempre uma caixa de sugestão, pensando nos próximos encontros. E aí, aqui do lado eu trouxe alguns trechinhos do que os professores escreveram nessa caixa de comentários, que para a gente é sempre muito bom receber, entender como eles significaram esse encontro, até porque existem alguns que ficam mais quietinhos, mas nesse formulário eles sempre escrevem e se expressam muito bem. Larissa? Oi. Perdão, vou interromper, faltam 5 minutos, certo? Perfeito, já é o último slide, eu só vou ler alguns exemplos aqui e aí eu já passo. Tranquilo. E aqui, né, o tema abordado foi muito interessante, incita reflexão sobre o nosso trabalho durante a pandemia e como lidar com as nossas emoções frente a ela. Achei muito importante, como disse, é um privilégio ter na escola o projeto ECOAR, pois o acompanhamento e as paradas para discussão orientadas e acompanhadas por profissionais da psicologia é muito importante, torna mais suportável esse momento da pandemia e todas as questões envolvidas. Acho excelente os momentos como o de hoje no TDC. Mais um espaço de escuta, de fala, de compreender certas situações e sentimentos, de fortalecimento de vínculo, de risada, companheirismo, é sempre muito bom. Momentos importantes e necessários para repensar a prática educativa, muito importante nesse momento de fragilidade e de tanta demanda social, pensarmos sobre como tudo vem nos afetando e lembrarmos de nossos limites enquanto sujeitos. Foi importante trazer a discussão sobre a temática e, ao mesmo tempo, buscarmos no coletivo algumas considerações sobre a reflexão do desenvolvimento e também compreender nossas preocupações no resgate dos vínculos adormecidos durante esse período de pandemia. É isso. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Laís, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos de grau. Meu cabelo é escuro, liso e comprido, e eu tô com a franja presa nesse momento. Atrás de mim aparece uma parede amarela e uma estante pequena com livros, e esse é o fim da descrição. Então, agora eu vou trazer um pouquinho de uma experiência com um grupo de estudantes de 6º ao 9º ano, em uma das escolas que a equipe ECOAR está, né, aqui em Campinas. Então, aqui, para começar, tem uma foto da capa, né, do Google Sala de Aula atual, do Projeto ECOAR nessa escola, que se chama Projeto ECOAR 2021, Psicologia na Escola, e nela fica disponível um link do Google Meet, que eu censurei o endereço, né, para expor aqui para vocês verem a carinha da plataforma, caso não façam uso, né, do Google Sala de Aula. Então, a psicóloga dessa escola, ela recebeu o e-mail institucional em abril de 2020, no retorno do primeiro recesso letivo, que aqui em Campinas foi adiantado para abril, entre abril e março, porque aqui a gente imaginava que a pandemia ia durar no máximo 20, 40 dias, né? A partir daí, até a escola conseguir se organizar para realizar os encontros via Meet com os estudantes, foi criada uma sala de aula do Projeto ECOAR apenas em setembro do ano passado, para reaproximar as crianças do Fundamental 2 ao projeto que está presente nessa escola desde 2019. Os encontros, eles aconteciam para refletir, junto com esses estudantes, como estava sendo estar longe da escola, dos colegas deles, fazer as atividades dos professores pela plataforma, as mudanças que eles estavam passando e distantes, né, da escola e uns dos outros,
e pensar como que a escola seria e que escola teríamos ou gostaríamos de ter em 2021, pensando ainda no contexto pós-pandêmico, né? Na esperança que em 2021 virasse o ano e a pandemia já acabasse. E aí nos deparamos com 2021, com um cenário de manutenção da pandemia, a falta de vacina, e a necessidade de ainda se manter distante fisicamente da escola. E com isso, o Projeto Ecoar, nessa escola, ele retoma o vínculo com as turmas de sexto ao nono ano virtualmente, por meio desse Google Sala de Aula, que está nessa fotinha, e temos algumas mudanças significativas, né, a partir dessa nova reaproximação. Então, em 2020, a gente tinha um acesso ali de 66 estudantes nesse espaço, de 239 que estavam matriculados. E aí, em 2021, o número ele tem crescido semanalmente, e muito se dá ao fato de que agora todos os estudantes de sexto ao nono receberam um Chromebook nessa escola, da prefeitura, e esse número tem crescido. Então, por exemplo, de ontem para hoje, 4 estudantes novos entraram nesse Google Sala de Aula do Projeto Ecoar, e agora eles vão começar a se vincular a nós também. Então, hoje temos um pouco mais da metade de todos os estudantes matriculados no Fundamental 2. Pode passar, Sô. E como que funciona esse espaço, né, dessa sala de aula? Todos os participantes que estão ali, eles podem postar no mural da sala de aula sobre os assuntos dos seus interesses. Então, já apareceu dica de anime, já apareceu vídeo do YouTube, vídeo que eles mesmos produzem dos canais deles do YouTube, para eles se autopromoverem. Eles colocam coisas sobre os seus cotidianos de vida, indicam série, filmes, e o critério para a indicação deles, para eles mesmos, né, é a classificação indicativa deles, que tem que estar entre 10 e 14 anos, que é o período aí que eles estão no Fundamental 2. Por meio dessa sala de aula que chega para a equipe do Projeto Ecoar, os estudantes que precisam conversar com a gente de forma individual. Então, eles também postam ali só para a gente ver que tem esse recurso, né, para que apenas o professor veja, ao invés da turma toda. Então, é por lá que a gente se comunica diretamente com os estudantes, porque nessa escola, a equipe escolar optou por não utilizar o WhatsApp como ferramenta, e isso também se estende à psicologia. Então, nós seguimos o que a escola coloca ali como modo de trabalho da equipe toda da escola. Então, por isso, nós também estamos em todas as salas de aula, então, de sexto ao nono ano, e todas as variações de turma, para postar as informações sobre os encontros com o Projeto Ecoar, e com a psicóloga e com as estagiárias de psicologia. A gente posta os links para eles entrarem, e a gente acolhe quem nos procura nessas salas de aula também. Então, a gente, além de cuidar da nossa sala de aula, a gente também está olhando para a sala de aula geral de cada turma, para ver se estão procurando a gente por lá. Também pelo Google Sala de Aula que a gente posta os materiais que a psicologia produz para conversar com esses estudantes, né? Então, o mapeamento institucional que a Soraya cita um pouquinho mais acima, a gente também fez por lá. Pode passar, Su, para o próximo. Então, agora eu trouxe algumas imagens desse Google Sala de Aula. Então, primeiro, com a censura dos nomes das crianças, né? Então, o meu está aí porque eu sou psicóloga dessa escola, estou psicóloga. Então, um recadinho meu pode ir passando só nas imagens enquanto estou falando. Então, uma criança coloca sobre um pet que ela tem, que é um porquinho da Índia, eles vão interagindo, pode passar, Soraya. Outra criança pede para que a gente coloque as palavras racistas que a gente discutiu no tema do racismo, né, para colocar o material. E depois coloca sobre se a gente pode passar o meu número de WhatsApp para conversar com ela individualmente. Pode ir para o próximo mesmo. Obrigada, Sô. E aí a gente trabalha no Google Sala de Aula. Então, a gente monta outra postagem para que apenas aquela estudante que pediu o contato comigo faça o contato por aquela postagem, e a gente marca um meet num horário que a gente consiga conversar com ela individualmente. E o Galerinha do Ecoar, né, que tem esse nome, é um grupo que se fortalece, então, a partir de 2021, com a retomada do Google Sala de Aula a partir de abril.
E os nossos encontros virtuais pelo Meet, ele tem início em março desse ano, e acontece que toda terça-feira letiva, ao meio-dia. Ele acontece nesse horário, né, que parece um pouco ruim, porque a gente se articulou com a equipe da escola, primeiro com a gestão, para ver se eles estavam de acordo, que essa sala de aula fosse criada, quem que da gestão ia fazer parte para acompanhar o que a gente estava conversando ali dentro. E a gestão fez um único pedido, que os nossos encontros e atividades com as crianças não chocassem horário com os encontros do Meet dos professores, né? Mais do que justo. Então, a gente trabalha no contraturno com esses estudantes ou depois de encontros do Meet, né? Que desde mais ou menos julho, junho, agosto, a escola suspendeu os Meets com os professores, né? Por conta do retorno híbrido. E depois, em TDC, os trabalhos docentes coletivos, nós articulamos com os professores dessa escola sobre a possibilidade de criar essa sala de aula e os encontros das crianças com o ECOAR, e aí a gente começa a dar início a esse grupo de estudantes, né? Então, o primeiro passo enquanto grupo foi criar as regras para os encontros, o que fazer ou não nas chamadas, principalmente, né? Depois criamos e votamos o nome do grupo, então Galerinha do ECOAR foi criado por eles, votado e elegido como nome do grupo, e a gente tem 18 encontros até agora, né? Então ele está acontecendo desde março até hoje e vai continuar acontecendo até dezembro, fim das aulas. O mapeamento ele foi feito nesse espaço virtual, e nós mandamos o link do formulário do Google, né, que foi o que nós utilizamos para fazer o mapeamento, pelo chat do Google Meet, então eles acessavam ali na hora, a profissional de campo, a psicóloga, né, ela projetava a tela dela com as perguntas, ia passando uma por uma, tirando as dúvidas conforme as crianças apresentavam, e eles iam respondendo de forma assíncrona. Esse mapeamento ele foi finalizado em 4 encontros, em 4 semanas diferentes, né? Foi dividido em 4 dimensões mais importantes ali, para reunir, e ele era aplicado, né? Ele era respondido pelas crianças na primeira meia hora dos encontros, que tinha uma duração de mais ou menos 1h30, né? Na outra 1 hora, a gente começou a levantar os temas que os estudantes queriam discutir com a psicologia durante os próximos encontros. E aí eu trago aí nesse losango quais são os temas, né? Então, a gente conversou já sobre bullying, ciberbullying, riscos e benefícios da internet, assédio moral e sexual, machismo, feminismo, violências na nossa escola, violência contra a mulher, homofobia, racismo. E agora, em setembro, nós iniciamos um ciclo de debate sobre Setembro Amarelo, a pedido deles, sempre preocupados na despatologização dos momentos de tristeza que a gente está vivendo por conta, principalmente, da pandemia, das perdas e lutos, né? A ansiedade, pensar em formas de expressão dos sentimentos que não sejam autolesivos, né? Então, como a gente pode colocar para fora o que a gente está sentindo e não se autopunir ou dirigir a nós essa agressividade, né? Que poderia ser colocada para fora de outras formas. Então, em todos esses temas, a condução é parecida. Então, primeiro a gente pergunta o que é aquele tema. Então, para explicar aqui para vocês, eu vou elencar a violência na escola como um tema principal aqui para colocar de exemplo. Então, primeiro a gente coloca o que é violência para vocês? E aí a gente trabalha com a perspectiva desses estudantes em cima do que eles entendem como violência, e nós, enquanto mediadoras daquela discussão, a gente vai aprofundando os conceitos que a gente, enquanto ECOAR, acompanha e lê e aprofunda a nossa leitura, né? E aí a gente vai colocando conforme, numa linguagem que eles possam entender. Então, saindo um pouco do patamar de academia, a gente vai se aproximando desses adolescentes e crianças. E aí depois a gente perguntou como que a violência se manifesta, ela acontece na nossa escola, quem que a gente deve procurar quando a gente vê um caso de violência ou está sofrendo, né, algum tipo de violência, e vai trabalhando com essas respostas que eles vão dando, e por fim a gente encerra o encontro. Uma das partes do encerramento é o que nós, enquanto escola, podemos fazer para enfrentar quando a gente vê um caso de violência ou está sofrendo, né, quem a gente procura, então, mas nesse sentido. E aí, depois desse diálogo, que normalmente dura 50 minutos, a gente encaminha construção de ações coletivas
dentro desse grupo, né, do Galerinha Ecoar, e a gente levanta formas de encaminhamento frente ao tema. Então, daqui para o final do ano, né, nossa ideia é construir cartazes e cartilhas com esses estudantes, para que seja trabalhado em outros momentos também, que não fique apenas para o Galerinha Ecoar, né, que a gente consiga colocar para todos os estudantes do Fundamental 2 que não acessam a plataforma ou que não estão entrando nos encontros conosco. Pode passar, Sô. E aí, Laís, perdão por interromper novamente. 4 minutos, certo? Para o fim da fala, tudo bem? Tá bom, é o último. E desse grupo, o Galerinha Ecoar, ele tem alguns desdobramentos que a gente chama mais de encaminhamentos internos, que são as construções de outros espaços participativos da escola. Então, além dos primeiros contatos, os acompanhamentos individuais que vêm por meio da plataforma ou de busca da escola conosco, também foi criado o grupo de meninas, que é um grupo que a gente vai aprofundar com a próxima participante da mesa, de outra escola, né? E os estudantes da CPA, então a gestão nos procura para falar, Laís, você conhece algum estudante que seria legal que entrasse na CPA da escola para ajudar a gente a pensar, né, como que a gente pode ser uma escola melhor no ano que vem? E também o interesse dessas crianças do Galerinha Ecoar em compor uma chapa de Grêmio Estudantil para que no próximo ano haja eleição e que a gente retome esses processos participativos, né, dos órgãos colegiados que se perdeu por conta da pandemia. Então, ali, a psicologia na escola tem feito esse papel nessa escola. E agora eu passo a palavra para a Lê. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vou fazer a audiodescrição, né? Sou Letícia, sou uma mulher branca, estou usando óculos, o cabelo meio preso, estou usando uma camisa estampada e uma blusa fina de frio cinza. Atrás de mim tem uma parede branca. Bom, vou começar contando um pouquinho sobre o grupo de meninas que está ocorrendo na escola que eu atuo, que é uma escola municipal que vai do 1º ao 9º ano, mas eu estou atuando com esse grupo, principalmente com as meninas de 6º ao 9º, né? Só para contextualizar um pouco de onde ele veio, esse grupo, a gente organizou essa apresentação com a Laís falando primeiro, porque ele veio justamente desse grupo geral dos estudantes. Então, em 2021, com a reinserção no cotidiano virtual, a gente conseguiu criar essa sala de aula, GSA, o Google Sala de Aula, né, que a Laís trouxe, com os estudantes, e a gente foi construindo e fortalecendo os vínculos com os estudantes nesse espaço, compreendendo que, principalmente na minha escola, em que eles não tiveram uma dinâmica sistemática de fazer encontros virtuais com os estudantes, e eles estavam perdendo o vínculo com amigos, com professores, e não estavam realizando muitas atividades da escola. Então, por entender que eles estavam perdendo o vínculo com a escola, a gente foi criando esses espaços de relação, de até conhecer pessoas de outros anos, né? De 6º ano acabou possibilitando essas trocas entre os estudantes. Então, a gente criou esse espaço, ele teve esse objetivo de criar e fortalecer os vínculos, e nesses encontros que foram semanais também, a gente usou várias estratégias para estimular a participação deles. Então, a gente foi perguntando para eles o que eles gostariam de fazer nesse espaço, e eles foram sugerindo jogar jogos virtuais. A gente jogou jogos virtuais com eles, mas sempre pensando como eles estavam se relacionando naquele espaço, se eles estavam fazendo amizades, discutindo sobre a exposição nas redes sociais também. Então, não era só um espaço de brincadeira, mas também de acompanhar eles ao longo dos meses, do ano que foi passando, né? Então, a gente também aproveitou esse espaço para fazer um mapeamento e discutir sobre o retorno presencial às aulas. Então, houve dúvidas sobre vacina, sobre medida de proteção, sobre a própria organização da escola, a gente chamava professores para entrar, enfim. A partir desses muitos encontros que foram feitos e dos contatos individuais que foram aparecendo, a gente foi percebendo que muitas meninas buscavam a gente com demandas similares. Então, eu trouxe alguns exemplos de questões que foram aparecendo em relação a conflitos familiares, tanto com a mãe, as irmãs, questões de gênero e sexualidade, então, relacionamentos amorosos, questões sobre autoimagem, autoestima. Muitas trouxeram sentimento de solidão, de que perderam muitas amizades que elas tinham, principalmente no chão da escola mesmo, durante a sala de aula, nos intervalos, que elas sentiam falta dessas amizades,
e que elas acabavam ficando presas nas rotinas, nas tarefas de casa. Muitas delas acabaram tomando frente nessas atividades domiciliares. A questão da autoestima, né, que eu já comentei, e muitas vezes o racismo velado nas falas delas, né? Então, pensando autoestima, quando elas traziam porque o cabelo delas não era bonito, elas não se sentiam bem, e a gente percebia sempre essa violência estrutural por trás do racismo, né? Pode passar, Sô. Bom, então, a partir dos contatos com elas, nesse grupo, muitas meninas vieram buscar a gente no individual, então eu também tinha um contato, o chip profissional e o e-mail institucional, e elas podiam me buscar para essas duas vias. E conforme a gente foi conversando, a gente foi propondo para essas meninas a participação em um grupo, né? Então, a gente fez essa proposta para elas primeiro, para ver se elas topariam compor e criar um grupo que seria construído por elas, não uma proposta que viesse somente de mim. Então, elas toparam criar esse grupo comigo, e a gente foi divulgando o grupo tanto no Google Sala de Aula, quanto nos grupos de WhatsApp que a escola criou. E a gente fez uma chamada para eles, por meio desse cartaz, que a gente divulgou o horário, como que ia funcionar, chamando elas mesmo, e elas foram compartilhando esse link e o convite nos grupos privados delas, né? Então, os grupos de amigas que elas tinham da escola. A gente criou esse grupo, foi nesse semestre, ainda é um grupo recente, mas eu quis trazer para vocês porque ele foi construído, foi uma coisa que foi construída ao longo do ano, né? Foi uma coisa que foi sendo debatida com as meninas e com os professores. Até agora a gente teve 3 encontros, eles ocorrem todas as quintas-feiras, pelo Google Meet também, de forma virtual. E a gente segue a mesma ideia do grupo dos estudantes. Então, a gente criou as regras desse grupo, a gente escolheu o nome juntos. Por enquanto, o nome está só pelo grupo do WhatsApp, a gente vai retomar a discussão do nome do grupo mais para frente. E a gente fez um levantamento de temas inicial para ver como que a gente ia se organizar nesse espaço. As meninas sugeriram inicialmente temas sobre inseguranças, autoestima, relacionamento e sexualidade. Pode passar, Su, por favor. Letícia, só para falar, certo? 5 minutos. Beleza. Então, eu coloquei um print para vocês do grupo do WhatsApp, que elas quiseram criar esse grupo, que elas achavam que elas se comunicavam melhor por lá. Elas escolheram a foto do grupo, elas escolheram como que o nome ia ser colocado ali. A gente colocou na descrição do grupo as regrinhas que a gente combinou, né? Então, questão de sigilo, a sinceridade que elas colocaram, que elas queriam para esse espaço, e que elas não queriam mentiras, intolerância religiosa, preconceitos e xingamentos. Tudo isso foi conversado com elas logo no primeiro encontro. Então, só para retomar, né? A gente criou esse grupo não para ser só um espaço que é só das meninas, mas para a gente ter sempre em mente, né, pensando até nossos fundamentos teóricos, a violência estrutural que existe contra as mulheres. Então, quando a gente está conversando com elas, a gente tem que ter em mente a violência de gênero que está imposta às mulheres na nossa sociedade, né? Então, quando elas trazem, por exemplo, que elas não se sentem seguras, a gente vai, com o próprio corpo, né, a gente vai refletindo com elas, e elas trazem muitas redes sociais, né, essa imagem, esse padrão de beleza que é imposto, algumas trends do TikTok, elas comentam, né, então aquela questão de similaridade do rosto, não sei se vocês já viram um filtro que faz isso, que troca o rosto, e aí algumas meninas vieram falar que o rosto não é simétrico, então a gente vai discutir com elas, vai aprofundando e vai discutindo sobre o que está por trás dessas pressões, né, na sociedade. E também, como a Laís trouxe, como que a gente vai agir em relação a isso e como a gente percebe esses movimentos dentro da escola. Então, por isso esse grupo ocorrer no espaço escolar, né? Então, a gente refletiu sobre as possíveis ações de enfrentamento no cotidiano e elas trouxeram os cartazes também, como uma forma para problematizar esse padrão de beleza imposto e como os comentários dos meninos influenciavam elas comentaram. Então, elas decidiram que elas querem fazer cartazes na escola para
buscar reflexão, que as pessoas parem para pensar antes de falar determinadas coisas para as meninas. E nesse movimento, eu perguntei para elas como que a gente ia organizar isso, e elas sugeriram um convite de uma professora, então sempre puxando a equipe escolar para perto, para fazer trabalhos juntos, né? Então, nosso último encontro foi uma reunião com essa professora, que elas escolheram, para a gente viabilizar essa proposta de cartazes. Então, agora a gente está linkando como que a gente vai fazer, o que que a gente vai escrever nesses cartazes, e como que a gente vai chamar mais pessoas da escola, mais estudantes, para contribuir, né? Acho que é isso. Bom, no final a gente colocou uma imagem do Paulo Freire para homenagear, né, os 6 anos do patrono da nossa educação. Vou fazer um convite também para vocês curtirem nossas redes sociais, acompanharem a gente por lá, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E a gente também tem o site do grupo de pesquisa, em que a gente disponibiliza todos os materiais que são produzidos pelo grupo de forma gratuita, né? Então, está livre de acesso para vocês acessarem lá. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu estou maravilhada. Eu achei incrível o projeto, sério, eu estou apaixonada. E só agradecer mesmo muito assim, a disponibilidade de vocês de estarem aqui. E queria abrir para os comentários e falas. Nossa mesa ela ainda vai até as 3h30. Então, Michel acaba de colocar o Instagram do projeto no chat. Eu vou jogar a lista de frequência agora no chat. Então, esse é o momento que vocês têm para falar o que vocês acharam, para colocar, tirar dúvida. Eu só queria salva de palmas, viu? Porque incrível o trabalho de vocês. Inclusive, eu tava com muita dó de interromper e dizer assim, gente, 5 minutos só, porque, enfim, tava muito, muito bom. E eu também, como Jéssica, aqui, tô maravilhado com a fala de vocês, com o perfil do projeto, e espero acompanhar e ver mais novidades. Bom, eu tenho uma Caio levantou a pergunta. mão. Pode falar, Caio. São duas, assim, que surgiram. Eu lembro que a Soraya falou, a pergunta aberta para a mesa, que o número de escolas participantes, né, que passam pela experiência da ECOAR, foi aumentando progressivamente, chegaram em 22 escolas. E eu queria saber se teve alguma escola que experienciou a ECOAR apenas depois da pandemia, só teve experiência depois da pandemia, se isso aconteceu. E se sim, como foi, assim, né, para lidar, né, com isso, nunca tendo visto esses alunos presencialmente, enfim, ou também fazer essa transição, né, para o remoto. E a outra coisa também é como acontece o relacionamento com a família, né, visto que é um público, né, são crianças e pré-adolescentes, enfim, 6º ao 9º ano, tendo em vista que, por exemplo, são debates sensíveis, né, muito importantes, mas que às vezes são temas que acessam pouco a família, né, homofobia, feminismo, como essa conversa com os pais? Já aconteceu de vocês fazerem uma discussão e aí depois chegar o aluno dizendo, mas assim, eu fui comentar em casa e disseram que não é muito bem por aí, como é estar nesse lugar com a família? É isso. Eu posso comentar a questão da escola no virtual? Primeiro, gente. Eu dei uma cortada na hora que você falou, Caio. Se alguma escola foi... a gente entrou em alguma escola durante a pandemia, é isso? Teve o primeiro dia? Tá. A gente teve várias escolas que chegaram... que tiveram seu primeiro ano de projeto durante a pandemia. E foi um processo difícil cada escola tem uma particularidade, né? Teve escolas que estavam mais abertas ao projeto e já foram dando chip a gente se organizou, né? O e-mail institucional, colocando no grupo dos professores, e teve outras experiências em que foi mais difícil, que a gente precisou fazer uma conversa em equipe com os profissionais, para a gente conversar como a gente iria agir, como a gente ia orientar essa nova profissional. E também, às vezes, a própria coordenadora do projeto também acionava
as pessoas que tinham solicitado, né, para fazer uma nova conversa, retomar os objetivos de como a gente funciona. E eu tenho uma experiência, a Larissa também, que a gente entrou na escola e logo começou a pandemia. Então, foi uma dinâmica bem difícil também, porque a gente não conhecia a maior parte dos estudantes de forma presencial. Então, por isso, a gente foi buscando ocupar todos os espaços que eram possíveis para a gente. Então, os professores que realizavam meets, por exemplo, né, com os estudantes, a gente foi se inserindo nesses espaços para a gente se apresentar, a gente fazia essas reuniões com os professores para se apresentar também, para criar vínculos com eles, só que a gente perdeu aquele corredor, né, aquele cafezinho, a entrada, o oi, o portão da escola, então isso a gente percebeu que fez muita diferença para o fortalecimento dos nossos vínculos, assim, então acho que foi uma coisa um pouco mais demorada para a gente ter, né, e acredito que até hoje a gente ainda tenta se aproximar ainda mais. Querem comentar? Caio, você que quer vir para cá, para Campinas, né, para trabalhar no ECOAR, como você falou no início da mesa, nós estamos em escolas desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Então, são 22 escolas pensando em educação básica, né? A inserção da psicologia na escola precisa ainda de uma desconstrução, porque a escola ainda tem a visão de uma psicologia que vai para dentro do seu interior fazer diagnósticos, avaliação, e isso é muito difícil para esses profissionais que não conhecem esse tipo de psicologia que nós fazemos. Isso, se eu pensar com você o processo histórico do projeto ECOAR. No início do projeto ECOAR, a dificuldade da inserção por essa desconstrução que nos foi necessário, né, fazer junto à equipe. Contudo, hoje, com o projeto ECOAR, já um programa no município, com um programa de referência no município, então eles já conhecem o tipo de psicologia que nós fazemos, nós temos alguns picos de resistência. Então, alguns professores querem a psicologia na escola porque já entendem o projeto, já entendem essa psicologia de desconstrução, de não patologização, de pensar a educação num processo de emancipação, de entender que a psicologia entra na escola para colaborar e não para poder segregar ou separar as crianças ou responder a demandas específicas de algumas pessoas, mas de pensar essa criança num processo do desenvolvimento, da inclusão dela, da participação dela no contexto escolar. Então, quando a gente tem esses picos de resistência, o grupo inteiro, uma equipe de psicologia hoje formada por 22 profissionais, mais 22 estagiários, mais a Raquel Guzzo como coordenadora do projeto com a experiência que ela tem, o grupo inteiro começa a pensar em possibilidades no enfrentamento dessas resistências. Então, a gente começa a fazer um trabalho mesmo em colaboração, um trabalho coletivo. Enquanto a Raquel, como coordenadora, conversa com a secretaria, né, o núcleo da Secretaria de Educação, que aquela escola está inserida, nós estamos fortalecendo o psicólogo, pensando em possibilidades dele enfrentar essa questão. Quais os professores parceiros, quais os espaços que ele pode estar dentro daquela escola, fortalecendo o grupo. E aí, devagar, a escola vai entendendo a colaboração dessa psicóloga, né, e abrindo outros espaços. Então, a gente tem essa questão. Até agora, a gente não teve nenhuma escola que não quis o projeto depois que ele começou. Então, a gente também tem essa questão de que todo ano nós precisamos aumentar o número de vagas, né, na seleção, porque outras escolas querem o psicólogo. Quando eu falo seleção, é uma seleção interna, né, dentro do projeto. Em relação às famílias, como é o relacionamento com as famílias? Como você perguntou específico para os temas que foram trabalhados, eu vou deixar a Laís responder e a Letícia que estão com os grupos. Mas eu quero já antecipar que um trabalho que pensa junto com as famílias, um processo de vínculo, o psicólogo que entende que ele está dentro da escola para mediar essa relação da escola com a família, ela já tem a família como parceira e a família entrando no espaço da escola para participar.
Aí, a partir disso, construir temas de interesse das crianças, que também são interesses da família. As famílias não sabem conversar sobre sexualidade com seus filhos. Elas têm dificuldade, elas ficam constrangidas. E quando elas entendem que uma psicologia está dentro da escola para conversar sobre questões do dia a dia, racismo, trabalho, bullying, violência, drogas, essa questão dos interesses sexuais, quando ela entende qual é o papel da psicologia ali, ela vem para participar, ela vem agregar, ela vem estar junto à psicologia e não separado, né? Junto à escola com a psicologia. Mas aí eu vou deixar as meninas devem ter mais experiências pontuais, né? Com algum caso de falar com alguma família sobre algum tema. Eu já antecipo que eu nunca tive um enfrentamento negativo da família quando eu debati sobre esses temas, mas o que aconteceu foi que primeiro eu preparei a equipe de professores da escola numa formação com eles sobre diversidade na escola, porque aqui em Campinas aconteceu um caso que foi muito amplamente divulgado na mídia, pelo menos aqui no Sudeste, de um estudante da rede estadual daqui da região, que a escola reprimiu a vontade dele de conversar sobre o assunto. Foi logo no mês da visibilidade LGBTQIA+. Então, isso mobilizou muitas escolas que a gente está inserido, que eles perceberam que eles não estavam ainda preparados para discutir sobre o tema, nem com os estudantes e nem entre eles. Então, a gente começou a cavar esse espaço para conversar sobre e preparar esses professores, né, para entender um pouco mais sobre a temática e acolher quando necessário. E quando a gente conversou sobre esses temas, surgiram sim algumas crianças que relataram que sofriam homofobia na família, então a gente está sempre acompanhando, assim, porque eles colocam essas coisas, como eles estão em casa, pelo Meet, eles colocam no chat, eles não falam verbalmente, né? Eles não oralizam, eles colocam no chat. Por exemplo, um garoto do 6º ano que participa do Galerinha do Ecoar já colocou no chat que ele que ele é gay e que ele sofre homofobia da família. Então, assim, a gente fica de olho sempre, né, para ver como que isso tudo vai ser mediado entre a criança e a família, e o que precisar a gente entra ali como apoio, né, ao desenvolvimento ali dessa criança para protegê-la. É o único... Só para complementar, isso acontece no grupo das meninas também, das meninas não quererem falar no microfone, mas escrever. Então, quando a gente estava discutindo sobre relacionamentos, elas trouxeram bastante relacionamento familiar e como elas se sentiam presas dentro de casa, de não ter privacidade dentro da própria casa. Então, a gente deixa em aberto para elas colocarem no chat, se elas quiserem, ao invés de falar pelo microfone. Mas, mesmo assim, elas participam bastante. Não tive também nenhum enfrentamento ainda em relação a isso. Mas acho que, em relação a esses temas, né, a gente nunca traz algo muito fechado para conversar com elas, né? A gente vai puxando a partir do que elas próprias, eles, né, todos vão colocando. Então, não é como se a gente desse uma aula. A gente traz, sim, alguns materiais, que a gente tem cartilhas, né, sobre relações étnico-raciais, relações de gênero, mas elas falam mais do que a gente. Então, acho que isso também facilita essa relação mais horizontal com elas. Respondida a pergunta, Caio. Maravilha, obrigado. Muito obrigada, gente. Tem mais 2 perguntinhas aqui no chat, aí eu acredito que é o tempo que vocês terminam para a gente encerrar. Ou se alguém ainda tiver alguma pergunta, se sobrar um tempinho, podem falar. A gente pode se estender até uns 5 minutinhos do horário. Se não, aí se vocês quiserem, podem disponibilizar o contato para falarem com vocês depois. Mas tem 2 perguntas aqui no chat. A primeira é a da Lorena. Como foi o relacionamento da equipe com os dispositivos da rede nesse contexto de pandemia? E o segundo é a da Bruna Cardoso. O projeto não contempla o ensino médio? E aí, só antes de passar a palavra para vocês, eu queria dizer da importância, gente, de vocês assinarem a lista de frequência, certo? Para conseguirem o certificado de vocês. Passa a palavra, gente.
Mas acho que está com você a rede, as redes. Bom, a gente recebeu o e-mail institucional, né, da prefeitura, e aí nós criamos o nosso e-mail, colocamos a nossa foto, né, começamos a interagir com as crianças, e dentro do próprio projeto a gente ia tirando dúvida dos colegas e da equipe toda sobre como utilizar o Google Sala de Aula, quais seriam os recursos, e a gente tem uma equipe dentro da equipe maior do ECOAR, para pensar um pouco sobre as redes sociais também e aproximar o projeto, né, de toda a comunidade. Quando a gente entra na pandemia, a primeira preocupação nossa enquanto equipe é como a gente vai se aproximar dos estudantes se nem as escolas têm redes sociais para manter o vínculo com os estudantes, né? Então, ao mesmo tempo que a escola cria também um perfil no Facebook, no Instagram ou um site, a gente também cria, e essas redes sociais que a gente colocou aqui no chat para vocês acessarem, para ser uma das primeiras portas, né, do ECOAR para a rede e para manter o vínculo, que ali eles poderiam procurar a gente. E junto com isso, a gente foi aprimorando, né, o Google Sala de Aula, a maioria dos nossos profissionais conseguiram ter esse espaço, agora, ultimamente, com a volta presencial, né, e retorno híbrido, a gente também tem ido à escola, então, às vezes, a gente está mediando as duas coisas, né, o virtual e o presencial. E dentro da escola, alguns psicólogos, né, do projeto também fizeram algumas oficinas com os estudantes, porque acaba que, às vezes, a equipe escolar tem alguma dificuldade, né, em mexer no computador, como foi um Chromebook que eles receberam e não sabem usar, a gente também entra para auxiliar esses estudantes e os professores a mexerem nessas TICs, né? Mas eu reli a pergunta e aí eu queria saber se eu entendi errado. Mas agora estou lendo com outro sentido. Talvez dispositivos da rede de proteção? É isso que a Lorena está perguntando? Será que a Lorena pode esclarecer para a gente? Lorena, se você puder abrir o microfone para dizer do que exatamente se trata, ou coloca no chat mesmo. Gente, aproveitando que eu tô com a palavra rapidinho, fiquem ao final só bem rápido para a gente tirar um print, tá bem? O de proteção. Aí já respondendo. De proteção mesmo, tá. Depois que eu li de novo, o que eu pensei. Então, a gente tenta manter sempre essa conversa com os equipamentos da rede, pensando nas crianças que a gente está acompanhando, né? Então, nos casos individuais, por exemplo, de violência doméstica, ou quando a gente sabe que a criança faz acompanhamento em outro espaço, a gente, já no mapeamento, já quando a gente conhece essa criança, a gente vai buscar conhecer quais espaços que ela frequenta, né? Então, acredito que a pandemia dificultou em questão, no sentido de que a gente não está se deslocando fisicamente para muitos dos espaços, mas a gente cria mecanismos, né? Então, a pessoa já conhece um contato, a escola já tem um contato com o centro de saúde, a gente vai buscar o contato telefônico, não consegue contato telefônico, a gente pode se deslocar para esse espaço fisicamente também, né? Mas aí, pensando até os espaços de participação também, que a gente está começando. A gente entrou de vez, né, em 2020, nos espaços participativos, então, Conselho Municipal de Educação, Conselho Coletivo das Escolas, né, que tem também em Campinas, então a gente buscou ocupar também esses espaços de discussão intersetorial para estar mais próximo do que está acontecendo, quais são as dificuldades dos equipamentos, então não só no nível individual de cada criança, mas também pensando no município, né, e na região das escolas. Então, a resposta a gente aciona, sim, a gente está com a escola, nós estamos junto à escola em relação a solicitar e pedir o apoio, né, dos equipamentos de proteção, e também a gente busca sempre fazer esse diálogo de trazer a rede de proteção para dentro da escola. Então, ao invés da escola tirar essa criança, a gente busca trazer os conselheiros tutelar, a unidade básica de saúde, as assistentes sociais para dentro da escola para conversar com a equipe escolar e aí a gente fazendo esse diálogo. Em relação ao ensino médio, Bruna é a que está no Instituto Federal, né, eu acho, hoje cedo,
que falou que estava bem inquieta, né, sobre o fazer da psicologia. Eu acho que é você, né, Bruna? Sou eu. A gente trabalha na educação básica até o ensino fundamental, que são as escolas municipais aqui da rede do município, né? E a educação de jovens e adultos também no fundamental. Mas temos entendido que trabalhar no Fundamental 2 e fazer essa transição para o ensino médio, a essência das ações de uma psicologia comprometida, que pensa o desenvolvimento da criança, ela só vai se ampliando, né? Vai ampliar para o contexto de vida das crianças do ensino médio, pensando em questões profissionais, as questões relacionais, esse passo de transição para uma vida adulta. Mas a psicologia, temos algumas referências, né, que estuda o Instituto Federal, mas as nossas ações estão focadas no município, né, na educação municipal, de educação infantil até o Fundamental 2, tá bom? Muito obrigada. Alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta? As proponentes querem... Pode falar, Adriana. Oi, boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a... Bem, eu de novo estive na mesa de ontem e estou aqui muito encantada com esse projeto de vocês, com as ações desenvolvidas, com certeza que tirando muitas inspirações, né, para a minha atuação. E aí queria parabenizar grandemente vocês por todo o engajamento, por abraçar essa causa tão importante, né? E aí a minha pergunta foge assim um pouquinho do contexto da atuação na escola, mas eu queria saber em relação ao autoacolhimento, autocuidado de vocês enquanto equipe, porque a gente sabe que esse contexto de pandemia aumentou a visibilidade do psicólogo, né, profissional da área, e no contexto escolar, então, nem se fala, porque as demandas aí gritantes foi um contexto, está sendo ainda, né, um contexto bastante desafiador, no qual eu, particularmente, me vi em momentos de muita autocobrança, né, e aí me sentindo, assim, um pouco só, porque eu sou psicóloga escolar em uma escola que tem da educação infantil ao ensino médio, e tem apenas eu no serviço de psicologia. Então, foi algo bem desafiador, né? Já era, e com a pandemia, então, nem se fala. E aí eu queria saber um pouco como que vocês desenvolviam e desenvolvem, né, esse acolhimento, porque a gente sabe que encontramos demandas, situações em que a gente fica assim, se questionando, será se eu vou dar conta? E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho de como que vocês fortaleciam aí esses vínculos enquanto profissionais, né, atuando nessa rede, e como que vocês trabalhavam essas questões assim da autocobrança, né, de demandas que a gente não se imagina lidando. Como que foi para vocês assim essa experiência nesse sentido? Não sei se eu me fiz entender. Ninguém quer responder? Posso Ai, que responder? difícil! Eu acho que o primeiro de tudo a gente tem um apoio muito grande da Raquel, que tem muitos anos de experiência, né? E aí, quando a gente acha que ela não viu alguma coisa que está acontecendo na escola, ela vem com um caso ainda que traz mais visão ainda de outras realidades, né? E que a gente consegue debater enquanto grupo. Enquanto equipe, a gente tem um grupo do WhatsApp que qualquer coisa que acontece dentro das escolas que a gente está, esse profissional, ele pode colocar ali as questões e a gente auxilia ele, né, ali a lidar com essas demandas. A gente se acolhe em alguns momentos, a gente tem os momentos de café também virtual, né, não é só lidar com essa realidade tão frequente assim da escola, a gente tem que, às vezes, também se fortalecer em outros espaços, né. E aí eu acho que as meninas podem falar mais também, porque senão cada uma tem uma perspectiva, né? E aí os laços que a gente vai criando vai
vai dando sentido aí para a luta, além de olhar com crítica para a realidade. Adriele, lidar com as vulnerabilidades sociais é muito difícil. Nós estamos em escolas públicas e nós estamos lidando com desigualdade o tempo inteiro. Por mais privilégios que tenhamos em ter nossa casa, nossa cama, nossa comida, a gente sabe que muitas crianças não têm, e lidar com isso sempre é penoso, porque a gente quer mudança, a gente quer transformação, a gente quer uma escola diferente, a gente quer um mundo diferente, mas isso a gente não faz individualmente. Então, se você está falando de autocuidado, eu acho que você já está pensando numa questão individual, como que eu, Soraya, estou me cuidando. Eu não consigo me cuidar sozinha dentro do projeto ECOAR como psicóloga, lidando com as escolas públicas. Eu preciso do meu grupo. E o meu grupo tem a mesma perspectiva de mundo do que eu. Eles querem um mundo diferente. Então, isso já me fortalece. Porque quando eu vou para uma reunião e chego lá e vejo que uma criança quer ser piloto de avião para ajudar o pai dela, que é catadora de material reciclado, a catar materiais reciclados, para ela chegar com um avião, o pai botar os materiais reciclados e ela levar para um centro de distribuição para vender, isso impacta a minha vida, porque eu sei que a desigualdade social vai ser cruel com essa criança. Mas aí eu chego dentro do meu grupo, eu faço um relato, eu vejo como posso fortalecer essa comunidade, como que essa comunidade pode se organizar dentro de uma cooperativa de materiais reciclados, pensar essa escola para a comunidade, e se a gente conseguir ir mudando os espaços em que nós estamos, nós começaremos também a estar fortalecido. Então, a Raquel sempre nos chama a atenção. A Raquel é uma provocadora eterna. Então, quando a gente entra dentro de um grupo de supervisão, ela vem, nossas supervisões geralmente são de manhã. Então, você já imagina o que é você acordar com uma xícara de café e olhar para a Raquel, ela olhar para a gente e falar assim, qual é a sua luta? Você está aqui por causa de quê? Você está lutando por causa de quê? A gente sempre tem que fazer uma autorreflexão e refletir a essência do nosso grupo. Os nossos fundamentos, a nossa prática e o que nós queremos fazer. Se nós estamos na escola para fazer um acompanhamento individual, um atendimento, pensando que a gente vai mudar a realidade de uma criança por ela mesma, a gente sempre vai estar frustrado. A gente precisa mudar a equipe de professores, a gente precisa mudar a equipe, as famílias, a comunidade que estamos inseridas e a nós mesmos. A nossa mentalidade ideológica, individualista, que pensa a patologia, que pensa o indivíduo sofrendo por ele mesmo. Essa mentalidade a gente precisa se desprender dela e entender que as relações sociais de uma sociedade desigual que tem adoecido as pessoas. Então, a gente não pensa em autocuidado, a gente pensa em cuidado coletivo, fortalecimento. A Raquel nem fala cuidado, ela fala fortalecimento. Fortalecimento coletivo. E aí a gente busca esse fortalecimento. Não é fácil, nós não somos expert nisso, nós temos também as nossas lacunas. Às vezes uma colega chega chorando e aí a gente tem que responder algumas demandas e só depois a gente vai conseguir fazer esse espaço do café, esse espaço da escuta, esse espaço do compartilhamento, porque as crianças nesse momento também são tão mais urgentes do que os nossos impactos, né, frente a essas questões. Larissa. Eu sei que a gente passou já do tempo, mas eu vou fazer um comentário muito breve. Eu acho que ficaria um pouco contraditório que a gente discutisse e entendecer com os professores a importância de fortalecer um coletivo, de não ter uma perspectiva que utilize de uma lógica individualista e que a gente não pratique isso quanto psicólogos, né, nas nossas vivências e na nossa prática. Então, se a gente vai lá na nossa atuação e divulga e propaga uma perspectiva coletiva e contextualizada, mas não pratica, a gente vive uma grande contradição, né? Então, acho que essa também é a grande vantagem que a gente tem dentro do projeto, porque a gente está sempre construindo as nossas ações de maneira coletiva, avaliando as nossas ações de maneira coletiva e
E é assim que também as ações se propagam, né? É assim que o ECOAR cresce. Então, acho que era esse o comentário que eu queria fazer. Queria endossar o que as meninas falaram só e tomar o ponto. É importante a gente ter esse grupo de profissionais. Eu acho que se a gente estivesse sozinho em cada escola, a gente não ia dar conta de metade das coisas que a gente faz. E assim, não quer dizer que a gente tem um espaço de participação perfeito, porque a gente também está aprendendo e se desenvolvendo nesse espaço, né? Então, a gente está aprendendo as formas de participar enquanto equipe de profissionais e, enfim, se apoiando enquanto grupo, acho que é o caminho mesmo. Vai lá, Raquel. Eu queria dar boa tarde para todo mundo. Eu estou fazendo outra coisa aqui, vocês me desculpem, eu não consegui participar muito bem dessa atividade, mas, assim, uma tremenda confiança na apresentação das meninas. Acho que elas... Eu até brinquei aqui, escrevi, olha, já posso me aposentar, porque eu acho que vocês já estão carregando a bandeira e saindo organizadas para a luta. Mas eu queria só dizer uma coisa para vocês que perguntaram sobre isso. O conceito mais importante que eu acho nesse processo é a desideologização, que é um termo colocado pelo Martim Baró, mas que o Paulo Freire falava muito. Quer dizer, a pessoa, se ela não toma consciência de que lugar ela ocupa no mundo, ela sofre por qualquer coisa. Então, a ideia de você constantemente fazer avançar uma leitura crítica e entender que nós vivemos hoje nós estamos vivendo o terror, gente. Hoje é um mundo de horrores, assim. E ontem à noite, até vou falar isso para vocês, ontem à noite eu assisti um curso do Chomsky. O Chomsky tem 90 anos. Ele hoje é o maior pensador da política no mundo, mundial. Assim. Ele tem uma leitura crítica muito, muito... Se vocês falam que eu tenho tempo na área, você imagina ele que tem 90 anos. Então, ele tem uma história na vida dele, e ele consegue explicar para nós exatamente por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Aí, no final do curso, uma professora, não sei, de uma faculdade aqui no Brasil, da área de economia, acho que ela perguntou para ele assim, porque o título do curso é quando o relógio tem que tocar na hora, né? Quando o relógio do fim do mundo tocar à meia-noite. Então, assim, imagina o título do curso, quando o relógio do fim do mundo tocar na meia-noite. Aí ela perguntou assim, nós temos condição de parar o relógio? Aí ele falou, aquele jeito dele, de 90 anos, gente, ele falou, temos. A única forma de nós pararmos o fim do mundo é agirmos coletivamente. E agirmos na mesma direção. Isso é desideologizar, quer dizer, nós não podemos acreditar que essas coisas que estão acontecendo são coisas perenes, elas mudam. Só que é o seguinte, a gente tem uma tendência fatalista porque a impregnação ideológica é muito forte. Nós estamos impregnados com essa ideologia de que o mundo vai ser controlado e nós vamos estar, subservientes, quer dizer, nós não temos como reagir. E isso me anima muito, entende? Quer dizer, eu acho que a minha tarefa, que já é uma tarefa já de uma geração passada, é uma tarefa de mostrar para vocês que vocês têm que se organizar, vocês têm que levantar a bandeira, vocês têm que brigar, vocês não podem engolir tudo que está colocado, vocês têm que se juntar. E eu acho que esse é o desafio do nosso grupo. A gente se junta, a gente tem tanta notícia no WhatsApp, mas tanta notícia no WhatsApp, que às vezes eu falo, chega, gente, 10 horas da noite, para de falar. Eu dou recado, assim, porque fica aquele negócio, pim, 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 não tem um sossego. Então, é junto que a gente vai mudar. É junto. Agora, óbvio que não é apenas se juntar. É se juntar para desenvolver argumentação, para se preparar para o embate, para debater com as pessoas que estão olhando simplesmente para o seu próprio umbigo. A gente precisa saber defender aquilo que é a causa do coletivo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente tem que se preparar. Porque esse negacionismo, essa forma de deboche de tudo que é instituição democrática, isso é um projeto.
Isso é um projeto que foi idealizado com os seus diferentes atores. E a gente está desarticulado. A gente não tem projeto. Então, eu fico imaginando, se o ECOAR entra, por exemplo, como uma forma parecida, adaptado, ajustado, mas entra em diferentes localidades, ele forma um coletivo de pessoas para poder derrubar a resistência da psicologia, que é a outra psicologia. Caso contrário, não vai acontecer, vai ficar aqui em Campinas. Em Campinas, nós já conseguimos, apesar de, como a Soraya colocou, ainda existirem resistência. Mas a gente hoje, depois de 20 anos, eles sabem dizer o que a gente faz. É uma prática baseada em evidência, baseada em resultados que eles adotam, em um critério de validade psicopolítica. Não é validade estatística, é validade psicopolítica. Ou seja, as pessoas validam o que a gente faz. Mas, gente, eu queria que não demorasse mais 20 anos, né? Porque daí vai... Aí, assim, de 20 em 20 anos vai passar o século, gente. E eu acho que há coisas que a história vai contar de mudanças seculares, mas há outras coisas que a gente pode mudar mais cedo se a gente se organizar. Eu queria agradecer muito. Eu não sei se a professora travou, se fui eu que travei, gente. Tá dando para ouvir? Tá sim. Tá sim. Certo. Acredito que a professora Raquel já concluiu, né, professora? Ok. Eu queria dizer que eu tô muito triste de ter que interromper vocês, porque eu estou encantada. Eu realmente, eu até me emocionei com a fala de vocês, gente. Eu só tenho a agradecer muito pela oportunidade e de vocês estarem aqui, né? Porque é um trabalho incrível e eu acho que tudo que vocês disseram aqui realmente a gente tem que colocar em prática, sabe? Tem que levantar a bandeira mesmo e fazer dessa causa uma causa da psicologia, a nossa causa, para haver mudanças. Tipo, já, a gente precisa de mudanças já. Então, com esse sentimento, sabe, de convocação, que eu acho que a gente sai daqui hoje. E eu estou muito grata por ter conseguido participar desse momento. Eu acredito que muita gente aqui gostou. Eu só queria pedir para, antes da gente sair, a gente tirar um printzinho para a gente conseguir compartilhar. Vocês têm, quem puder abrir a câmera também. Vou tirar aqui, vai ser bem rápido, ok? Um instantinho. Acho que foi, gente. Peraí. Foi. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima tarde, certo? E, enfim, lembrem da lista de presença. E é isso, até a próxima. Muito Beijo, obrigado, gente. pessoal. Até mais, gente. Gratidão, certo? Espero mais. encontrar vocês depois. Tchau, tchau. Se quiser, pode entrar em contato com a gente pelas redes. Se quiserem chamar para alguma coisa, a gente se organiza. Certo, muito obrigado. Pode deixar, viu? Tô pedindo a lista aqui na... Nada. Acredito que é só ela. Não sei se o resto do pessoal. Todo mundo já assinou? Acho que tudo tranquilo, né, pessoal? Acho que sim. Acho que esse pessoal que ficou, a gente pode ir Sim, qualquer coisa removendo. retirando, né? Deixa eu tirar aqui. E deixa eu sair do seu lado. Ah, eu nem terminei a gravação, meu Deus do céu. Peraí. Pois muito que bem.